Irmão, bom dia para todos os que estão presentes aqui no OSEX, não sei quantos são, mas eu costumo às vezes frisar os jovens aí, acho que eles estão presentes, né? Que são da minha idade, que eu também sou jovem, irmão Francisco, Jackson, irmão Gaspar, esses eu não me esqueço. Ó, glória. Bom dia para todos, mas que Deus abençoe a todos e que Deus tenha misericórdia de nós, que estamos vivendo nos tempos difíceis deste planeta. O que está acontecendo, essas catástrofes, água, vento, guerras, sei lá, crime, todas as coisas estão apontando que nós estamos vivendo nos últimos dias. É interessante que nós, às vezes, ao abrirmos aí o Facebook, e há muitos comentários sobre isso, é quase uma maior parte diz que Jesus está voltando. Jesus vai voltar. Eu digo que, para mim, às vezes eu penso, eu não acredito que ele vai voltar, que ele já está voltando, porque ele previu todos estes acontecimentos que para o fim dos tempos tudo ia acontecer. E quando Deus fala, é certo, vão acontecer mesmo. Então, muitas vezes nós nos esquecemos que quando Deus fala, as coisas dão certas e não podem mudar de maneira nenhuma, porque Ele é um Deus que não muda. É o mesmo Deus de outrora que fez milagres, que curou os doentes, ressuscitou os mortos e muitas coisas que nós poderíamos mencionar. Então eu escolhi aqui não digo que é pregação, talvez uma meditação que fala, lançai as vossas cargas sobre Jesus. Mas, entretanto, eu vou ler aqui a primeira, em Efésios capítulo 6, fala sobre a armadura de Deus. Então, capítulo 6, versículo 10 diz: Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, isto é para nós e para mim. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir do dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Permanecer firmes. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Todas estas coisas, meus amigos, nós temos ler, nós lemos e às vezes passamos por alto e nos esquecemos, embaraçando sempre o escudo da fé. Temos nós fé, tenho eu fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E agora, para resumir estas palavras, como nós falamos e como já a irmã falou aí, na oração diz: com toda a oração suplicante, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós oramos, pedimos oração, oramos muito, mas nos esquecemos às vezes que Deus ouve. Então eu escolhi esta meditação, que é um texto da irmã White, que ela falou com umas pessoas, alguém que estava com problemas de doença graves, problemas de todas as espécies e qualidades, e ela deu uma mensagem para ela. Isto já foi uma meditação, que eu posso dizer, há 34 anos. 34 anos. Eu ali, aqui na igreja de New Bethel.
Eu gosto de guardar estas coisas, então, tocando aqui nos meus papéis, aqui no meu escritório, encontrei esta meditação. Eu disse, eu vou, que o GoSex é um programa que é para orar para todos os doentes, não é? E então eu acho que foi a melhor meditação que eu já li e que eu gosto de guardar, eu guardo. Então, há 34 anos, ele falei nela aqui na igreja, né? 1983, no dia de 31 de dezembro. E vemos aqui o amor de Deus que a irmã White dá e aconselha para todos. Sabemos que Deus é a luz do mundo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. A ressurreição e a vida. O caminho, a verdade, a videira verdadeira. Eu sou. Jesus diz tudo isto. Mas às vezes nós nos esquecemos e tropeçamos, não é? Falhamos um pouco. Como vemos falando apenas aqui um Moisés. Moisés era um homem de Deus, não é? E ele dirigindo o povo, Deus disse, não estavam reclamando, queriam água, Deus disse, vai, levanta a tua vara. Moisés não fez mal, mas não disse, não fez o que Deus mandou. E assim às vezes acontece, não é? Ele não levantou, ele bateu com a vara. E isso foi o suficiente para ele não entrar na terra prometida. E nós às vezes fazemos o contrário daquilo que Deus manda. E às vezes pagamos as consequências. Ele é o homem que não passou pela morte e Deus o levou, está no céu, não é? Graças a Deus que às vezes nos dá força para que nós possamos compreender. Podemos às vezes falhar e falhamos. E às vezes procuramos benefícios materiais em vez da verdade que permanece para a vida eterna. Não é? É isso que acontece. É uma armadilha na qual podemos cair se não nos tomarmos cuidado. E eu falo por mim, não estou a acusar ninguém, às vezes nós falhamos. Há uma semana atrás ou duas, as minhas filhas disseram, vamos aqui em Fórum, ficar aqui a meia hora da minha casa, onde tem muitos animais, e eu fui lá. Então tinha os animais, e eu cheguei lá, o primeiro contacto com o animal que eu contactei é a avestruz. Ela tem um pescoço muito comprido, eu encostei-me ao fenso e eu disse assim, eu até antes eu disse a alguém, a minha filha levou-me umas cucazinhas lá bem feitas, gostosas, eu agarrei num saco e pus no bolso. E eu estava comendo uma cuca tão encostada assim perto do fenso, ela veio com a cabeça e de repente ela esticou e pegou metade da cuca e comeu tudo. Eu disse, oh não, ela gosta. Então o que é que eu fiz? Eu comecei a partir bocadinhos e comecei a dar na mão. E ela tirava assim do centro da minha mão e pum, pegava. Mas a cuca acabou e eu pus a mão sem nada e o dedo aqui, o dedo do lado está mais saído e ela agarrou logo. Oh, meu! E agarrou no dedo e esfolou o dedo bem, eu puxei e saiu. Até deitou sangue, digo assim, a gente faz coisas que não deve fazer. E continuei andando, encontrei galinhas, encontrei cabras, cordeiros, toda a espécie e qualidade de animais, não tem muitas, mas tem onde eu, a meio da ladeira, estavam porcos, eu nunca vi um porco tão grande na minha vida. Eu disse, o porco come tudo, o que não presta e o que é bom. E ele chegou àquela fence e ele estava assim vindo para mim, eu mostrei uma cuca, aquele porco, aquilo como uma mão, se apanhasse a mão, mas ele tirou com cuidado da mão e eu dei uma cuquinha, ele abriu a boca e pegou naquilo. Atrás dele veio um pequenino, então eu disse, olha, este pequenino também vai gostar. Eu dei um pouquinho da cuca a ele e ia dar a segunda, mas ele gostou tanto da cuca, ele mandou a mão e agarrou-me os 3 dedos da mão e não largava. E eu disse, agora está mal.
Eu puxei, fiquei com os dedos negros, agora já passou, 3 dedos, eu disse, a gente faz coisas que não deve fazer e nos descuidamos, né? Mas não aconteceu mal nenhum e continuei mais para baixo, mais alguns animais, cavalos, jumentos, todas essas coisas. É interessante, eu gosto muito de animais, né? E até tinha lá um jumentinho. E eu, quando vejo um jumento, eu me lembro de Balaão, não é? O jumento falou. Um animal que falou. Hein? A gente às vezes diz, os animais não entendem. Mas foi o animal que falou, né? O dono espancou, ele diz, por que é que não está espancando? E é interessante. Então, nós muitas vezes fazemos coisas que não devíamos fazer e participamos às vezes de coisas que não devíamos participar. Estamos vivendo num tempo que é, como eu costumo dizer, monkey see, monkey do. O macaco vê e faz. O papagaio fala também o que ele escuta, não é? E outros assim. Mas é interessante e ao me lembrar dessas coisas, veio a minha ideia como nós, seres humanos, temos conhecimento da palavra de Deus, sabemos o que Deus quer que nós façamos, Deus promete ser connosco e nós muitas vezes duvidamos e não fazemos o que é direito. Mas é mesmo assim, vivendo neste mundo, é difícil às vezes nós resistirmos a essas todas tentações, mas com tudo isto, Deus promete ser connosco, Ele continua ajudando. Eu me lembrei, ao falar nessas coisas e nos animais, vi à minha mente e vi um comentáriozinho. Estamos vivendo nos últimos dias, podemos dizer que é nos tempos de Noé. Noé, o que é que aconteceu com ele? Ele pregou quantos anos? 100, 120 anos, não é? É interessante, 120 anos e o povo não deu de si. Esse cara está louco, não sabe o que está dizendo. Chovendo agora, não chovia já há tanto tempo. E meus amigos, 120 anos o povo não reconheceu. E sabe uma coisa, eu me lembro, falando nos animais, os animais, Deus não pregou 120 anos. Deus mandou e disse, vai 1 a 1 ou 2 a 2 e entram na água. Como é que o ser humano é inteligente e os animais irracionais obedecem a Deus? Já pensaram nisso? 100 anos pregando e houve apenas 8 pessoas. Foi a família de Noé. E nós, muitas vezes, somos, não sei como dizer, fracos, não temos fé suficiente. Os animais obedeceram à voz de Deus e entraram na arca. Não é interessante isso? Como nós somos fracos na nossa vida espiritual, mas Deus continua apelando para que nós possamos entender e compreender o seu amor e devemos usar a sua armadura para que podamos resistir às ciladas do diabo. Diz que a vida de Cristo, que dá vida ao mundo, está em sua palavra, na palavra de Deus. Era a sua palavra que Cristo curava a enfermidade, expulsava demónios, como nós estamos orando pelas pessoas que estão doentes. Por sua palavra ele acalmava o mar, ele ressuscitou os mortos. E o povo dava testemunho de que a sua palavra tinha poder. E nós muitas vezes duvidamos desse poder. Ele transmitia a palavra de Deus como fizera por intermédio de todos os profetas e mestres do Antigo Testamento, que era a Bíblia Sagrada. Era uma manifestação de Cristo. E o Salvador desejava fixar o quê? A fé de seus seguidores na sua palavra. Quando a sua presença visível fosse retirada da palavra, a palavra devia ser uma fonte de poder para nós. Com o seu mestre deviam viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Assim como a vida física se mantém pela comida espiritual e mantida pela palavra de Deus, e toda a pessoa
todo ser humano deve receber por si mesma vida dessa palavra que nos pode ajudar e que nos pode levar o caminho da salvação. Não o obteremos simplesmente por meio de outra pessoa. Precisamos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo. E assim poderemos vencer todos os problemas que vão ao nosso redor. Portanto, meus amigos, precisamos lançar as nossas cargas sobre quem? Sobre Jesus, diz a irmã Helena White. Em 1 de São Pedro 5, 6 e 7 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado e ele cuida hoje. Seja as circunstâncias que nós passamos, Deus promete nos ajudar a resistir a todas as tentações. Mas, infelizmente, muitas vezes a nossa mente está, diz a irmã White, está anuviada por causa da dor. Então, não tentes pensar, mas somente, diz ela, descansa e demonstra que tens confiado a tua alma a Deus como um fiel Criador. Queremos nós nisso? Creio eu, Pedro. O teu privilégio é revelar a tua fraqueza e sofrimento, que não duvides do amor de Deus para contigo, que sabes ser fiel àquele que prometeu que os confins da alma e corpo, as suas mãos, que ele guardará o que lhe foi confiado. Deixa a tua mente demorar-se na bondade de Deus, no grande amor com que ele nos amou, com evidenciado na obra da redenção. Se ele não nos tivesse amado, meus amigos, meus irmãos, o considerado de valor, então, esse grande sacrifício não teria sido feito, não teria feito nada. Ele é generoso, ele é misericordioso, cheio de graça e poder. E o teu coração, diz ela, que ela dizia para aquelas pessoas, o teu coração, a tua mente estejam serenos como uma criança cansada que descansa nos braços da mãe. Seus braços eternos estão sobre ti, estão sobre todo o ser humano pecador, em todas as tuas aflições. Jesus é afligido. Que privilégio é para ti, agora aflito, encontrar o refúgio em Jesus. Poderíamos dizer amém. Ele é o único que pode fazer. Acreditamos nós nele? A armadura do Evangelho parece muito pesada para ser carregada. Mas sabem, irmãos, Jesus Cristo é a tua armadura. Oculta-te nele, confia nele, e ele tudo fará. E o maligno não perturbará, nem confundirá a tua fé. Jesus te legou a sua paz. Precisamos confiar nele. Pedro, confia. Irmão, confia. Se há alguém que está nos ouvindo aqui ou vai ouvir este programa, saiba que Deus não faz acepção de pessoas. Ele fala, ele diz, ele promete e ele não falha. Nós é que falhamos. Então devemos louvar o Senhor por teres experimentado essa eficácia purificadora do sangue do Salvador. Aquele sangue derramado naquela cruz, aquele sacrifício que ele fez por ti, por mim, por toda a humanidade. Ele é o sol da justiça. Ele desponta sobre uma alma com salvação em suas asas. Como são vazias, assim, insatisfatórias as coisas terrestres. Mas, meu amigo, Jesus, o precioso Salvador, é o teu sustento espiritual. Ele uniu a tua vida com a sua vida. A palavra de sua graça é maná para a alma crente. Cremos nós?
que preciosas promessas da palavra são vida, são grandeza e paz. Portanto, não precisamos nos preocupar. Não te preocupes, Jesus te ama. Ele cuidará de ti. Ele te abençoará. Não mais podes enfrentar a batalha agressiva e ativa, mas podes deixar que Jesus lute por ti. E o próprio Jesus diz, ele te diz, entrega o teu caso inteiramente às minhas mãos. Aquieta-te e sabe que eu sou Deus. É Jesus que te diz, quando Jesus fala, meu amigo, dá certo. Ele diz, aquieta-te que eu sou Deus. Ele é o Deus, o único Deus verdadeiro, criador do céu e da terra e criou todas as coisas. E eles têm o mesmo poder e está a dar esse poder a cada um que aceitar. Se nós queremos acreditar, querido irmão ou irmã que me está ouvindo esta manhã, esperamos e oramos, por isso estamos aqui neste programa. Aquieta-se, sabem que eu sou Deus. Oramos que o Senhor te dê ajuda e força e poder sob a severa prova que te perturba. Aquele Deus que viu a Nataniel sobre a figueira, ele diz que vê a ti, vê a mim, vê todo o ser humano e está à disposição de todos. Ele compreende as nossas dores. Ele compreende os nossos sofrimentos. O Senhor Jesus será a tua força no dia da aflição. Ele é a palavra, ele é o pão vivo. Então devemos fazer o quê? Come-a diariamente. E será o poder mantenedor para fazeres tudo quanto deves realizar. E ele ainda faz mais. Ela diz, infundirá vigor imortal à tua alma. Ele aperfeiçoará a tua experiência e trará aquelas alegrias que são alegrias reais e que perduram para sempre e nos ajudam a estarmos prontos e preparados para a sua vinda, que está muito em breve. Eu vou terminar, não quero me alongar, se eu fosse falar, teria aqui mais uma hora. Mas Jesus diz, lançai as suas cargas sobre mim. Eu sou o Senhor Deus que te ama, que quer o teu bem. Ele é o sol da justiça. Ele te dá o maná que vem do céu. Preciosas promessas que nós às vezes não passamos por alto e passamos e não compreendemos muito bem, mas Jesus fala, ele diz está contigo, ele, seja onde é que quer que nós estejamos, ele está lá. Infelizmente hoje, como eu ouvi a irmã falou, Eduardo, nos esquecemos, estamos na casa de Deus e nos esquecemos que Deus está lá. Meus amigos, e quando Deus está, seja onde estar, aquele lugar é santo. O Eduardo disse, é santo. Quando Moisés foi falar com Deus ao monte, Deus não para. Tira as tuas sandálias, que este lugar é santo. E hoje nos esquecemos que estamos na igreja, estamos na casa de Deus e que Ele está lá. E fazemos tudo contrário contra a opinião de Deus. Nos esquecemos. O mundo está de uma maneira que leva as pessoas a compreender que não precisamos mais fazer nada. Fazemos a nossa vontade, mudamos muita coisa e Jesus não muda. É um belo na igreja, é feito de madeira, mas quando Deus está, aquele lugar é santo. Acreditamos nós isso? Devemos entregar a nossa vida, o nosso coração a Ele e confiar nas suas promessas que não falham. Meus amigos, que Deus os abençoe a todos e que Deus está pronto a nos ajudar. Possamos ter fé e confiança nas suas promessas que não falham e possamos muito em breve ter a certeza que Ele vem buscar todos os seus.
para um paraíso que nós não podemos entender, compreender. A nossa mente não tem capacidade de entender o que Deus tem guardado para os seus filhos, para estar com Ele, para sempre e eternamente. Que Deus nos ajude a ter fé e confiança nele e possamos estar prontos e preparados para a sua gloriosa vinda. É o meu desejo não só para mim, mas para todos aqueles que estão aqui a ouvir, sejam onde quer que estejam. Deus ama a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos, ele ama o pecador. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Ele morreu pelos pecadores. Morreu por mim, por ti, por toda a humanidade. Que nós possamos compreender esse maravilhoso amor e que possamos estar prontos hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Que Deus abençoe a todos.